Olá, pessoal! Eu sou a professora Jade Brown e o tema de estudo hoje aborda o acesso à justiça dentro do Estatuto do Idoso, bem como as disposições finais dessa norma. O nosso primeiro tema é o acesso à justiça, garantia prevista pela Constituição, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O Estatuto do Idoso busca implementar ações afirmativas no sentido de possibilitar que essa camada vulnerável da população concretize suas demandas judiciais de maneira isonômica em relação ao restante da sociedade. O regramento aplicável em relação ao procedimento sumário, nos casos de ação judicial para a defesa de interesse da pessoa idosa, ajuizada perante o Juizado Especial Estadual ou Federal, será estatuído pelas normas próprias de cada ente. O poder público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso, o que deve ser efetivado por força de lei. O STF, porém, considera possível a criação de varas especializadas de idosos por resolução de Tribunal de Justiça, desde que não haja impacto orçamentário. O Estatuto também assegura prioridade na tramitação processual e na execução dos atos judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, em qualquer instância. Essa prioridade pode ser garantida por simples requerimento nos autos. E atenção, dentre os processos de idosos, será dada prioridade especial aos maiores de 80 anos. Ainda no tópico do acesso à justiça, devemos falar também sobre o Ministério Público, instituição permanente essencial ao exercício da função jurisdicional do Estado e voltado à realização dos interesses da sociedade. Incumbe ao MP, entre outras, as incumbências de exercer a fiscalização dos estabelecimentos que abriguem idosos, instaurarem crédito civil ou ação civil pública para a proteção de seus interesses. Também cabe ao MP atuar como substituto processual do idoso em situação de risco. Destacamos o seguinte: quando não for parte, o Ministério Público atuará obrigatoriamente na defesa dos direitos e interesses dos idosos, como fiscal da lei, nos casos em que for comprovada a situação de risco para o idoso. O Estatuto também prevê, de forma específica, a proteção aos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos. E quais seriam esses interesses? Os interesses ou direitos difusos são os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Os interesses ou direitos coletivos também são transindividuais, mas embora possuam caráter individual, detêm uma dimensão coletiva. Os direitos individuais homogêneos são os decorrentes de origem comum, com titular determinado e plural, e o objeto é divisível. São indisponíveis aqueles direitos dos quais seu titular não poderá abdicar. Para a defesa dos interesses e direitos protetivos pelo Estatuto, são admissíveis todas as espécies de ação pertinentes, o que abrange a tutela antecipada em favor do idoso. Nas ações relacionadas aos interesses difusos e coletivos individuais indisponíveis, homogêneos, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. Também não se imporá sucumbência ao Ministério Público. O Estatuto do Idoso disciplina as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados ao idoso referente à omissão ou oferecimento insatisfatório de acesso às ações e serviços de saúde, atendimento especializado ao idoso portador de deficiência ou com limitação incapacitante e atendimento especializado ao idoso portador de deficiência com limitação incapacitante e de doença infectocontagiosa. Serviços de assistência social visando ao amparo do idoso. Estas hipóteses não excluem da proteção judicial os interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis ou homogêneos próprios do idoso. Por fim,
As disposições finais do Estatuto trazem uma série de alterações em outros diplomas legais, a inclusão de dados demográficos relativos à população idosa do país e previsão da criação de Fundo Nacional do Idoso. São regras de ajuste de caráter intertemporal, determinadas à operacionalização da lei e ainda relativas às questões de vigência e revogação. Concluímos aqui nossa apresentação. Em sua área do aluno, você pode encontrar o material didático e nos vemos na próxima aula.